A vida dói. Na verdade, não são os processos ao longo da vida que dói. Eu vivi muitos processos, os quais naquele momento eu não me conectei a uma razão. Quais e quantos processos vocês viveram e ainda não conectaram a uma razão? Esses processos, eles me ensinaram que os meus piores dias, na verdade, eram os meus melhores dias. O dia que mais doeu foi o dia que eu mais aprendi. E você? O que vocês aprenderam com o dia mais doloroso? O que vocês aprenderam com o processo mais doloroso? Está ficando pesado, eu estou vendo gente olhando assustado. Vamos falar de coisa mais leve, vamos falar de coisa mais saborosa. Que tal a gente falar de vinho? E antes de falar de vinho, nós falamos aqui muito de medo de cobra, medo de falar em público, que é um dos maiores medos do ser humano, mas tem um medo que a gente não falou e que muitos sentem aí, o medo do olhar da esposa. A minha esposa está ali, levanta a mão. Agora eu tenho falado 2 vezes, primeiro é pela sua exposição, e segundo, que o olhar dela está me dizendo assim, miserável, vai falar de vinho, nunca tomou uma taça comigo, não entende nada de vinho, nem bebe, vai falar o que é de vinho? Então, calma, eu precisava pesquisar bastante para eu entender um pouco de vinho, para eu aceitar o convite. Eu descobri que o vinho, a uva, é uma das frutas mais antigas, são mais de 7.000 anos. Segundo a história, Noé, após o dilúvio, foi a primeira fruta que ele cultivou. Essa fruta ela chegou em 1935 no Brasil. Nossa maior referência é o Rio Grande do Sul. A uva, ela gosta de temperaturas agradáveis, entre 15 e 30 graus, bastante luminosidade. E quando a gente fala em referência mundial, a gente fala de China, de Itália, de Estados Unidos. E aí nessa pesquisa, eu falei, eu preciso entender o básico. Eu preciso entender qual que é a diferença do vinho tinto para o vinho branco, até para a gente escolher qual vinho tomar. E aí eu descobri que o vinho tinto não se tira a casca toda, e o vinho branco se tira toda a casca. E que, quanto mais grossa a casca, melhor a acidez, a estrutura e o sabor. Mais caro é o vinho. Olha que informação importante para eu decidir qual vinho que eu vou tomar. Vou tomar o branco, mais baratinho, mas ele é bom assim mesmo. Eu tenho certeza que ele é bom. E buscando mais sobre o assunto, eu li sobre uma história de uma senhora argentina, que por sinal, bastante teimosa. Aí eu fiquei pensando, será que ela também é tão teimosa como a minha senhorita? E essa senhora, ela tinha um terrário que era bem alto e frio. E segundo os especialistas em vinho, esse não é um cenário ideal para se cultivar o vinho. Mas, aquela senhora, eu não paro de me imaginar. Falei, se realmente essa senhora é parecida com a minha senhorita, ela deve ter falado mais ou menos assim com o especialista em vinho. Ó, o terrário é meu, o tempo é meu, o dinheiro é meu, e eu vou cultivar assim mesmo e azar. E foi o que ela fez. Cultivou. E qual foi a surpresa? Vingou. E por que vingou? A casca precisou ficar mais grossa para conseguir proteger o interior da uva. E lembra, quanto mais grossa a casca, melhor a estrutura, o sabor, a acidez, o valor. Agora, imagina de novo, junto comigo, o especialista em vinho chegando lá no terrário dessa senhora. E ela falando, aí, o meu vinho é o melhor, o mais caro. E aí, seu especialista? E continuei a minha busca por entender um pouco mais sobre o vinho. E descobri que existem alguns terrenos num terrário.
Existe o de argila, que é um terreno mais responsivo, mais ideal para o cultivo. Entrega videiras mais altas. A gente tem o de pedra e o pedregoso, que é o pior terreno, que ele vinga, mas com muita dificuldade. E como que isso acontece? Ele precisa fazer muitas manobras. A raiz faz muitas manobras embaixo, mas são muitas manobras. Ela cresce o suficiente, muito para baixo e pouco para cima, para que ela consiga proteger a uva que está em cima. Aí é que vem a sacanagem da pesquisa, a sacanagem do que eu estava estudando. No terreno pior, na menor videira, é que se extrai o melhor. Espera aí, a fruta é a mesma, mas os processos são diferentes. Quanto mais grossa a casca, melhor a qualidade do vinho. No pior terreno, o vinho mais caro. Processo. Vamos trazer aqui um dos maiores episódios do mundo, a pandemia. Na pandemia, pessoas perderam o emprego. E por perder o emprego, precisaram descobrir profissões novas. E essas mesmas pessoas que descobriram profissões novas, nunca mais voltaram para suas profissões antigas. Processos. Na verdade, o seu pior dia era o seu melhor dia, só não havia conectado a uma razão. Famílias de mentira, relacionamentos abusivos. Pelo processo da pandemia, tiveram duas escolhas. Ou elas foram restauradas, ou elas romperam esse ciclo vicioso. Empresas precisaram se reinventar para não quebrar. E essas mesmas empresas faturaram o que nunca haviam faturado nos seus melhores dias. E, por fim, o processo mais doloroso da pandemia, a morte. Perdemos muitas pessoas. Perdemos muitas pessoas. E o que isso nos ensinou? Nos ensinou a viver hoje com mais intensidade, com mais verdade. Nos ensinou que não é tudo sobre o dinheiro. Nos ensinou a perdoar. Nos ensinou a pedir perdão. Esse processo doloroso, ele nos fez mais forte. Esse processo doloroso, ele engrossou a nossa casca. Esse processo doloroso aumentou o nosso valor. Segundo os especialistas da vida, eu não deveria estar aqui agora falando para vocês. Porque o meu terrário era alto e frio. Ou seja, improvável. Mas como aquela casca, eu precisei ficar grossa, para que eu pudesse proteger o meu interior. E mais, o meu terreno era o pior, era o pedregoso. E como aquela raiz, eu precisei fazer muitas manobras. Vocês não imaginam o quanto, para que eu me tornasse quem eu me tornei hoje. Mas processos dolorosos nos trazem duas coisas: empatia e autoridade. Só entende o traído quem já foi. Só quem perdeu uma pessoa querida sabe a intensidade da dor. Quem passou por pensamentos de morte, de depressão, tem a empatia verdadeira. E a autoridade. A partir de agora, você não dá mais opinião, você dá conselho. Opinião qualquer pessoa dá. Conselho só quem viveu e venceu o processo. O seu processo mais doloroso te traz no lugar de maior autoridade. O seu processo mais doloroso traz o seu maior testemunho. Claro, ninguém acorda desejando processos dolorosos, por mais que saibamos que ele aumenta o nosso valor, que ele aumenta a nossa casca. O nosso corpo e a nossa mente buscam conforto o tempo todo. Mas eu tenho uma notícia. Não somos nós que escolhemos os processos. São os processos que nos escolhem. E eu finalizo desejando que vocês, a partir de agora, nunca mais esqueçam.
quanto mais doloroso o seu processo, maior o seu valor.